E aí, pessoal do canal Tranquilo, estamos aqui com mais um vídeo do professor Olavo de Carvalho. Confira sua inscrição aí no nosso canal, se inscreva se não for inscrito, segue a gente nas redes sociais. Vamos continuar aqui com esses trechos que a gente sempre traz e também com uns trechos lá do Facebook do professor Olavo de Carvalho. E vamos também ter vídeos do nosso presidente Jair Bolsonaro em apoio ao nosso presidente. Sempre aqui no nosso canal a gente vai continuar o apoio total ao nosso governo, ao governo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas vocês podem ver que o Poder Executivo está praticamente de mãos atadas, vive de fazer obras. Toda hora tem alguma alguma mentira sobre o governo. E também continua com essa coisa de pandemia, quarentena. Isso tudo para acabar com o governo do nosso presidente. Então a gente tem que continuar no apoio, seguir firme, esperar que aí para frente o nosso presidente Jair Bolsonaro vira o jogo. O executivo está muito para trás do legislativo e judiciário. Você vê que falam que o executivo quer interferir na Polícia Federal e quem interfere sempre é o judiciário. Então a gente está na torcida aí pelo nosso presidente, vamos ficar de olho. E também quero dizer a vocês que na comunidade a gente sempre deixa trechos para vocês lerem e também indicações de livros, tranquilo? É isso aí, tamo junto, força para o Brasil, força para o nosso presidente. Eu estudei esse negócio de comunismo durante, sei lá, 40 anos, 50, meio século. E para mim é um enigma até hoje, né? Tudo no movimento comunista é um enigma, mas tem alguns pontos que para mim são muito claros. Um deles é o seguinte: desde o seu início, o Partido Comunista insiste na importância do elemento clandestino. Né? O Partido Comunista não surge como um partido eleitoral, partido registrado, inscrito, eleitoral, que vai concorrer aos votos. Não, surge como um movimento clandestino. Mais tarde ele adquire também uma atuação eleitoral, em países cuja democracia aceita a presença dele, o que não aconteceu no primeiro dia nem no segundo, certamente. Então ele também pode ter uma atuação legal eleitoral. Porém, o comando do movimento comunista está sempre na parte clandestina. É a coisa mais óbvia do mundo. Você não vai expor, vamos dizer, o coração do seu movimento para que os inimigos o acertem, o atinjam. Tá certo? Não faz isso. Eu sei disso porque eu convivi com elementos do comando clandestino do partido. Pessoas, aliás, cujo nome até esqueci, mas que ninguém fora do partido conhecia. E quem estava dentro do partido não sabia o nome dos caras, sabia apenas o nome de guerra. Né? E assim por diante. Mas raciocina um pouco. Se o sujeito tem uma atuação política externa, visível, e tem uma atuação clandestina, tem uma das duas, ou tem as duas. Os que têm só a parte externa não sabem nada, são comandados, não são comandantes. Por exemplo, vários deputados que o partido mandava votar. Sei lá, você vai votar no Alberto Goldman, você vai votar no sei. Esses não sabem de nada, coitadinho. Esses são pau mandado do partido. Né? Tinha vários desse tipo. Sarney, né? Sarney era um deles. Né? Ney Braga era o outro, e assim por diante. Pensa bem, um sujeito que tem uma atividade política clandestina, e não são só os comandantes que têm a atividade clandestina, tem muitos militantes na clandestinidade. Depois, quando o partido se torna ilegal, vão todos para a clandestinidade, é óbvio, né? Ora, se você está na clandestinidade, isso significa que as leis, o sistema jurídico estabelecido, o sistema das normas estabelecidas, para você não vale nada. Você pode até obedecer por uma questão de conveniência, num momento ou no outro, mas você não respeita, você não sente dever de obedecer àquela coisa. Isso quer dizer que a Constituição, o Código Penal, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, para o militante comunista é tudo bosta. Você está entendendo? Esta é a regra da burguesia, a regra do inimigo. Nós não podemos obedecer à regra do inimigo. Nós podemos, às vezes, nos adaptar a ela quando essa é da nossa conveniência, até para enganar o inimigo. Fingimos que somos democratas, fingimos que queremos a ordem constitucional. Eles vivem fingindo isso. Mas por dentro eles riem, é óbvio que riem. Isso significa que a mente do sujeito, a mente e o coração do comunista, não são regidos pela ordem constitucional, a ordem jurídica existente. Não são. Ele é regido por um outro código, por um outro corpo de obrigações, por outro corpo de valores, está entendendo? Por outro corpo de direitos e deveres. Qual é esse corpo? Né?
No caso do comunista, é lógico que é o marxismo. Então, aqui tem o conjunto das leis existentes que nós tentamos destruir e, ao mesmo tempo, às vezes fingimos que obedecemos, e aqui tem o marxismo, que este sim, nós levamos a sério, e este nós obedecemos. São as instruções que vêm do Comitê Central ou vêm da União Soviética, porque o Comitê Central dos partidos nacionais era submetido ao governo soviético, ao Partido Comunista da União Soviética. Então, a noção que o partido tem do mundo, esta é a realidade. E este é o código real ao qual nós nos submetemos. E ao outro lado existe o código de fingimento, existe a mentira estabelecida, no qual só a idiota da burguesia acredita, e que nós podemos usar sem acreditar. Tá certo? Isso é assim desde que existe o movimento comunista. E é impressionante o número de direitistas que não sabem que é assim. Que, por exemplo, quando esse seu Moraes, né, diz, não, nós estamos aqui lutando para manter a ordem democrática, repete as palavras dele literalmente. Ele está proibindo atividades contra a ordem democrática. Quer dizer, acredita que o sujeito está fiel à ordem democrática. Não é possível esse nível de burrice. Realmente não é possível. Agora, pior do que isso é o seguinte: os caras acreditam que o Moraes e outros iguais a eles são fiéis à ordem democrática, quer dizer, à ordem da República. Sabe por quê? Porque eles não conhecem nenhum código superior à ordem da República. Eles não conhecem nenhum marxismo. O único sistema de ordem que ele conhece é a nossa Constituição, o nosso Código Penal, o nosso Código Civil. Isto é a visão do mundo que o sujeito tem. É possível ser mais superficial, mais bobo do que isto? Nós temos uma Constituição que foi feita nas coxas. Outro dia, 1988. Como que isto pode ser a ordem da realidade? Como que isso pode ser o código que vai reger a nossa vida? Não, ele pode reger uma parte dos nossos atos, a parte mais externa, a parte que se refere, a parte, não do ser humano real, mas do cidadão. O cidadão é um recorte, é um recorte abstrato feito em cima do ser humano concreto. Na sua vida real, ninguém obedece à Constituição e o Código Civil, o Código Penal. Só obedece nas suas relações com outros cidadãos. Cidadão é apenas a parte social dele numa determinada sociedade. Você está entendendo? Então, que se você mudar de país, você não está mais submetido àquela Constituição e àquele direito penal. Você muda para a Zâmbia, para o México. Pronto, você tem outra Constituição, outro direito penal. Para você ver a que ponto esses códigos são superficiais. Eles são convencionais e superficiais. Eles não transmitem a realidade e, portanto, a obediência a eles só pode ser parcial e condicional. Não é possível uma obediência total, verdadeira. Não é possível. Por quê? Porque eles não são o código supremo que rege a vida humana. Eles estão submetidos a outros códigos. Eu vou lhe dar um exemplo. Todas as constituições e códigos penais do mundo estão submetidos às leis da lógica. Se ele viola a lei da lógica, ele não vale. Por quê? É um dos princípios do direito, ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém é obrigado ao impossível. Se você tem uma lei contraditória, a lei é impossível de cumprir, então você não é obrigado a cumprir. Onde está isso? Está escrito em alguma Constituição? Não, isso é uma lei da lógica. Todas as constituições e códigos penais e civis do mundo estão submetidos à lei da lógica e não pode violá-la. Agora, gente que nunca estudou lógica e não sabe como a lógica funciona, pega a Constituição, o Código Penal, o Código Civil e tem aí, vamos dizer, o código máximo que vai reger a sua vida. Ou seja, você está vivendo, vamos dizer, num teatro de fantoches. Você está entendendo? Você está fazendo só o que os cordãozinhos, do titereteiro mandam você fazer. Isto quer dizer, a validade de uma Constituição depende, vamos dizer, da fidelidade dela a princípios que lhe são superiores. Por exemplo, a lei da lógica, as leis da lógica. Ou as leis da aritmética elementar. A Constituição não pode violar a aritmética elementar. Lei não pode violar a aritmética elementar. Por exemplo, uma lei não pode botar lá, sei lá,
estabelecer uma multa, tá certo? Cujo cálculo viole as leis da aritmética elementar. Não pode. Né? Agora, é só a lógica aritmética elementar? Não. Existe uma coisa que se chama concepção do mundo. Né? Naquilo que você sabe, ou pensa que sabe, a respeito da constituição do universo, do lugar do ser humano no cosmos. Né? Toda a Constituição e todo o Código Penal Civil é baseado nisso. Ou seja, nenhuma Constituição, nenhuma lei penal civil pode ser a lei máxima. Nunca! Né? Agora, se você não conhece nenhuma lei acima dela, ela passa a ser a lei máxima para você. E daí você tem uma visão totalmente fetichista da lei, da realidade, do seu país e da sua vida. E isso acontece, te digo, com toda a direita brasileira. Toda ela é assim. Quer dizer, ela tem adoração fetichista pelas leis. E ela nem percebe que o outro lado não tem. A esquerda todinha está livre desse culto fetichista, porque o culto fetichista dela é o marxismo, meu Deus do céu. O marxismo nas suas várias versões, que também é uma infinidade de versões. É toda uma confusão, mas essa confusão para eles é sagrada. Mesmo quando elas sabem que os ditames desse código marxista não correspondem com a realidade, eles desprezam a realidade. Porque o código marxista, o código revolucionário, tem como primeiríssima e única lei, na verdade, é o seguinte: tudo que favorece a revolução é bom, tudo que desfavorece é mal. Isso é a regra fundamental do mundo. Por quê? Porque a história humana, na sua totalidade, no entender deles, é o caminho da revolução. Quer dizer, a revolução comunista é a culminação e o topo e o destino final de toda a história humana. Portanto, ela é a chave de tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu foi para preparar o advento do regime comunista. Então, o regime comunista é o princípio e a chave de tudo. Não existe uma realidade superior a isso. Nem a realidade física é superior a isso. Porque a realidade física está submetida ao papel que as coisas físicas têm dentro do processo revolucionário. Tem até um livro da Marlene Chauí que ela explica assim: uma montanha não é um ente físico. Uma montanha é um elemento do sistema de propriedade vigente. Até as leis da física estão submetidas às chamadas leis da história. Né? É por isso que eu disse no meu livro Jardim das Aflições, eu disse, o marxismo nunca foi um materialismo. Porque para ele o que está acima de tudo não é a matéria, é a ação humana sobre a matéria. A matéria é apenas uma matéria-prima da ação humana. Então, ora, se a matéria, veja, usando a palavra matéria e forma no sentido aristotélico, a matéria no sentido físico é a matéria no sentido aristotélico da forma que é dada pela ação humana. Então, como a forma predomina sobre a matéria, é evidente a ação humana, que é o que eles chamam de trabalho, o transformador da matéria, é o elemento ativo e a matéria é o elemento passivo. Então o ativo predomina. Então, tudo o que os marxistas chamam de materialismo não é materialismo. É um idealismo subjetivo, coletivo e histórico. Espero que tenham entendido isso aqui. Porém, pelo menos aí, os comunistas levam a vantagem porque eles sabem que o mundo das leis é só fantasia, é só mentira, é só teatro de fantoche. Eles sabem disso e a direita não sabe. E aí, pessoal do canal, o livro que eu quero indicar aí para vocês hoje é esse, Poder e Manipulação, de Jacob Petri. É baseado aqui no livro do Maquiavel, é muito bom. Esse livro aqui é bem interessante, né, para quem quer também entender mais de política. Eu indico esse livro. O link dele está na nossa comunidade, juntamente com a lista de livros que a gente indica para vocês. Tranquilo? Valeu aí, pessoal. Forte abraço.